Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan José, se você não me conhece, sou médico oftalmologista e seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente sempre trata sobre temas referentes à carreira médica e um dos mais recorrentes é sobre montagem de um consultório. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiz alguns vídeos aí recentemente e eram uns vídeos assim um tanto ácidos, assim, com uma opinião um tanto, vamos dizer, aguda sobre a medicina, sobre o futuro da nossa profissão, né? E um dos vídeos é por que eu não faria medicina novamente, por que eu não daria esse conselho para mim mesmo. E mesmo no vídeo eu já fiz ali meio que um contraponto, que disse, bom, não é bem assim, eu adoro minha profissão, gosto muito dela, mas eu senti assim uma necessidade, um desejo de fazer um contraponto ainda maior, né? Quando você dá um direito de resposta, muitas vezes você usa o mesmo meio e o mesmo tempo. Então eu resolvi fazer um vídeo também falando agora dos melhores momentos da minha carreira médica, né? Que ainda é curta, eu tenho 12 anos de formado, um pouquinho mais que isso, formei em julho de 2009, a gente está agora, quando eu estou gravando isso, no final de 2021. E cara, eu vivi muita coisa boa nessa profissão, eu tenho muita gratidão até onde a medicina me levou. Eu saí do interior do Ceará e se eu tivesse feito outra coisa, eu não sei se eu teria conhecido as pessoas que eu conheci, vivido as experiências que eu vivi. E esse vídeo, na verdade, é justamente sobre as 3 melhores experiências que a medicina me deu, as 3 melhores coisas que a medicina me deu. E é muito curioso que eu sempre falo muito da medicina como uma profissão, como um ganha-pão, né? E se é um ganha-pão, o objetivo principal é pagar as contas, né? Mas quando eu fui ver os 3 melhores momentos da minha carreira médica, esses 3 eles têm uma coisa em comum. E no final do vídeo eu vou falar pra você. E não é dinheiro, não é retorno financeiro. Bora lá falar do primeiro? Bom, então vamos lá de trás pra frente. Vamos falar primeiro do terceiro grande momento aí da minha carreira médica, pelo menos dos que eu me lembrei assim rapidamente pensando. E pra gente falar sobre ele, a gente precisa voltar a 2014, final de 2014. Para ser mais preciso, né? Não sei se você se lembra de alguma memória daquela época, mas vou refrescar aí para você o que estava acontecendo naquela época. Basicamente, isso estava tudo passando lá no dia a dia do brasileiro e eu estava no 2º ano de residência. Eu era um R2 e não sei se você faz oftalmologia, se você entende ou não de oftalmologia, ou se você faz medicina, se está na faculdade, mas a cirurgia do R2 é uma cirurgia chamada faco extracapsular, né? Na verdade, você faz a retirada do cristalino, a gente chama de FEC, né? Mas é uma retirada do cristalino, a fasectomia extracapsular. Cara, eu vou dizer pra você que essa cirurgia é uma cirurgia linda, cara. É linda essa cirurgia, eu sou apaixonado por essa cirurgia ainda hoje. É uma cirurgia que ela remete aí aos primórdios da cirurgia de catarata, como ela era feita logo no início. E ela foi aos poucos sendo deixada para trás, ela ainda tem espaço, mas um espaço bem menor, bem mais restrito, porque a cirurgia evoluiu muito, então você tem tecnologia hoje que você consegue fazer uma cirurgia de catarata sem dar ponto, e aí é muito melhor para o paciente, recuperação mais rápida, melhor para o médico também, que não tem que fazer um pós-operatório mais longo, menos astigmatismo corneano, enfim, são N vantagens, mas ela ainda tem algumas indicações. E uma das coisas boas de ela ainda ter indicações é que ela faz parte da curva de aprendizado do residente de oftalmologia. Quando ele vai aprender a operar, antes dele passar para a cirurgia do 3º ano, do R3, que é a FACO, ele tem que passar pela FEC. E cara, sabe qual é a grande beleza dessa cirurgia? Você opera pessoas que já estão praticamente sem ver, sem enxergar, e aí você consegue devolver a visão àquelas pessoas. Cara, nossa, isso fala muito profundo aí ao meu coração. E sabe por quê? Porque, cara, eu sou um cara de raiz evangélica, né? E toda vida que me remete àqueles trechos lá do Novo Testamento da Bíblia, os milagres que Jesus fazia, eu sempre penso em alguns, assim, muito rapidamente na minha cabeça. Jesus fazia os mortos reviverem, né? Então ele ressuscitava os mortos. E o cara que está lá na emergência, o cara está fazendo a ressuscitação, ele na minha visão, ele é um instrumento usado por Deus ali para poder fazer e continuar operando esses milagres. Ele fazia paralíticos andarem. Então, antes de fazer oftalmologia, eu fiz neurocirurgia e talvez alguma coisa disso estava ali dentro de mim. Mas isso não é não é tão fácil e não é tão comum no dia a dia de um neurocirurgião fazer um paralítico andar. Ele fazia, por exemplo, mulheres estéreis terem filhos, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, definitivamente GO nunca foi um caminho para mim, mas ele também fazia os cegos verem. E cara,
isso no dia a dia do R2, cara, é quase que toda semana que isso acontece. E eu vi coisas maravilhosas no meu ambulatório de FEC lá, de extracapsular lá no meu R2. Cara, você imagina a sensação de você acompanhar duas pessoas que vivem na mesma casa, mas não se veem há muitos anos porque uma delas deixou de enxergar. E aí quando você tá lá naquele ambulatório que tira o tampão e aí olha de repente um marido olhar para a esposa e a primeira coisa que às vezes ele... Teve um dos caras lá que olhou assim e disse: nossa, como você envelheceu. Cara, é muito curioso, isso é muito bacana participar disso aí. Mas teve um caso que me marcou bastante. E esse caso era um cara de 51 anos, ele era açougueiro, a profissão dele, né? E ele tinha uma catarata total nos dois olhos e foi lá no ambulatório para fazer a FEC. E eu estava no final do R2, já tinha aí uma mão bem razoável para fazer cirurgias de boa qualidade, de bom resultado, né? E me marcou porque eu me lembro como ele chegou. Ele tinha um filho de mais ou menos ali uns 10, 11, 12 anos. Ele era um filho ali na pré-adolescência. E quando ele chegou, o filho dele estava na frente dele, puxando ele pela mão. E era um senhor relativamente jovem e tinha um ofício, trabalhava, né? E ele não podia mais trabalhar porque ele era açougueiro, estava tendo que lidar com uma faca muito afiada e simplesmente não conseguia trabalhar. E aí a gente operou ele numa sexta-feira pela manhã. E a volta era no sábado pela manhã. Geralmente o residente ia lá e via as cirurgias dele e também via as do R3, via as facas do R3 também. Mas, cara, eu ia com muito prazer naquele sábado de manhã. Passava na padaria, chegava lá e me marcou bastante que quando esse cara retornou, né, a gente orientava já que eles tirassem o tampão em casa, nesse caso, né, quando eles tiravam o tampão, eu parava de manhã, tirava o tampão à tarde e começava a pingar os colírios. E uma das coisas já me marcou bastante. No dia seguinte, ele também veio com o filho, mas agora não era o filho que estava levando ele, era ele que estava na frente, puxando o filho pela mão. E aquilo já me deixou super feliz, o cara estava tendo a oportunidade de enxergar novamente e eu tinha sido o canal utilizado para poder devolver ali a visão daquele cara, né? E aí ele estava super satisfeito. E quando a gente terminou lá o primeiro dia de pós-operatório, os pontos estavam legal, tudo direitinho, o cara já estava enxergando um bocado melhor, já estava conseguindo ter independência, tinha feito a barba sozinho e tinha me dito aquilo. E aí eu fiquei super feliz, super satisfeito, ele fechou a porta, saiu, eu encostei na cadeira e disse: cara, naquele momento eu pensei, achei, encontrei, esse é o meu propósito de vida. E aí, antes mesmo disso, o cara ainda abriu a porta e disse: doutor, eu vou voltar a trabalhar. E quando eu voltar a trabalhar, eu vou mandar avisar para o senhor aqui que eu consegui voltar a trabalhar graças a essa cirurgia. Obviamente não é graças a mim sozinho, né? Tem uma grande equipe que está por trás disso. Tem o SUS que conseguiu proporcionar, pagar ele. Isso tem um hospital, tem, enfim, anestesista, tem o meu preceptor que estava lá me assessorando, mas eu fazia parte daquele processo e estava ali naquele momento. E o mais curioso, cara, é que eu estava pensando ali, por que eu estou tão satisfeito com isso? Porque ali eu não estava recebendo dinheiro algum, né? Eu era residente, eu não estava recebendo dinheiro a mais para estar lá no sábado, que é um dia que eu nem trabalho. Não era pela gratidão do paciente, mas aquela frase que ele voltou e disse para mim foi a mais marcante: olha, eu vou voltar a trabalhar e vou mandar informar você aqui. E aí naquele momento eu pensei, cara, achei, encontrei o meu propósito. O propósito, na minha visão, é quando tira-se tudo. Tira dinheiro, tira reconhecimento, tira gratidão do paciente e você diz, cara, mesmo assim eu faria isso. E aí naquele momento eu disse, cara, eu pagaria para poder fazer isso, porque eu via depois no ambulatório, no próprio ambulatório de extra, né, capsular, pacientes que voltavam a ver, mas depois de 6 meses, isso é próprio do ser humano, né? Ele tinha recebido um grande presente, voltar a enxergar, mas daqui a 6 meses ele estava reclamando, mas meu olho está coçando, mas a visão não está tão boa como antigamente. Mas eu continuava muito feliz de estar ali naquele processo, mesmo que a gratidão do paciente já não existisse mais tanto, mesmo que financeiramente eu não tivesse retorno, mesmo que, enfim, não tivesse reconhecimento de ninguém em si, mas ali eu estava feliz porque eu tinha encontrado o meu lugar no mundo. E até hoje eu fico muito feliz quando eu consigo, de alguma forma, participar de alguma FEC, mesmo como cirurgião, ou enfim, ou quando eu consigo, eu não trabalho mais no SUS, mas consigo dar um direcionamento, um encaminhamento para alguém no SUS, e essa pessoa volta a enxergar. E aí eu percebi que essa é uma das grandes coisas que a medicina pode te dar, um propósito. Mesmo quando você tira dinheiro, gratidão, você às vezes ainda fica super feliz. Então essa é a terceira, foi quando eu fui elencar aí as coisas que me deixaram muito satisfeito aí na minha carreira médica.
Essa com certeza é uma delas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço que curta, compartilhe aí, as pessoas que estão na mesma fase que você talvez tenham interesse nesse tipo de informação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!